Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdos para vocês. Hoje nós vamos falar de novo sobre posições relativas, porém com reta e circunferência. Se liga aí então. Então, vamos lá. Já deixei as circunferências pré-feitas aqui para a gente estudar caso a caso. Primeiro caso, eu tenho uma circunferência e uma reta que passa longe dela, né? Ou na verdade, que não cruza ela. Olha lá, peguei uma reta R qualquer que não cruza essa reta R, que não cruza a circunferência. Então, a gente fala que a reta é externa à circunferência. Então, a primeira situação que a gente tem é reta externa à circunferência. O que a gente pode observar aqui? Bom, se a reta é externa à circunferência, eu posso observar que não há ponto, o quê? Em comum. Tá? Então, uma reta e uma circunferência que não se cruzam, não tem ponto em comum. Na prática, nos exercícios, o que isso vai acarretar? Vai acarretar que, na hora que você fizer um sistema, esse sistema não vai ter o quê? Não tem solução. Tá? Então, olha lá, fiz um sistema entre uma reta e uma circunferência. Chegou numa situação impossível, delta negativo, alguma coisa dessa situação, é porque a reta e a circunferência não se cruzam, não tem ponto comum. Tá bom? O que outra coisa a gente pode observar aqui também? Observar o seguinte, a distância do centro, que eu chamei de O aqui, até a reta, olha lá, distância de ponto a reta sempre na perpendicular. Essa distância aqui, que eu vou chamar de D, ela tem que ser maior que quem? Que o raio da circunferência. Ó. Então, outra coisa que eu posso observar é que a distância D deve ser maior que o raio da circunferência. Então, são essas três observações que é necessário você fazer quando a reta for externa à circunferência. A segunda situação, eu tenho uma circunferência e aí eu tenho uma reta que vai dar uma triscadinha na circunferência, né? Olha lá, ela vai passar beirando a circunferência, ela vai passar tangenciando a circunferência. Então, uma reta tangente agora. Reta tangente em um único ponto. Então, aí agora, o cruzamento delas é um único ponto, tá? É essa a característica. Esse ponto aqui é o ponto de tangência. Se ela tem um único ponto, significa que o sistema vai ter solução? Quando eu montar o sistema da reta com a circunferência, o sistema tem uma única solução. Ok? O que isso também pode significar? Observa aqui, se eu traçar o raio dessa circunferência, exatamente no ponto T, aqui está o nosso raio, forma 90 graus, é porque, e é ao mesmo tempo quem? A distância do centro até a reta. Então, a distância do centro até a reta tem que ser exatamente o raio da circunferência. Então, veja aí essas três informações que a gente tem nesse segundo caso. E a terceira situação que a gente pode ter é uma circunferência aí e uma reta que corta essa circunferência em 2 pontos. Olha só, hein? Exatamente 2 pontos. Então, essa reta é o quê? Ela é secante a circunferência. Se eu tenho uma reta secante, eu vou ter 2 pontos em comum. 2 cruzamentos, tá? Vou chamar aqui de A e aqui de B. Eu tenho uma corda AB, certo? E a distância, vamos lá, vamos ver. O que eu posso falar então do sistema? O sistema vai ter solução? Vai ter solução. O sistema tem 2 soluções nesse caso. Então, se eu montar um sistema com uma reta secante e uma circunferência, eu vou chegar em 2 soluções, tá? Chegar em 2 possibilidades aqui. E aí, vamos ver a distância agora? A distância da reta ao centro da circunferência, ó, a distância da reta
ao centro da circunferência, esse ponto aqui, essa distância, ela é o que em relação ao raio? Ó, vou traçar o raio da circunferência. Ela vai ser menor agora, né? Então, a distância do centro até a reta é menor que o raio, tá? E curiosidade, tá? Esse ponto aqui é exatamente o ponto médio de AB, ok? Então, anota isso aí também, que pode ser útil, de repente, para você resolver algum exercício. Exercício número 1. Dois corredores A e B partem de um ponto P, 0, 0, no mesmo instante e com velocidades de módulos constantes. O corredor A segue a trajetória descrita pela equação 4y menos 3x igual a 0. E o corredor B segue a trajetória descrita pela equação x² mais y² menos 8x menos 6y igual a 0. As trajetórias estão no mesmo plano. Assinale a alternativa que contém as coordenadas do ponto Q, distinto de P, onde haverá cruzamento das trajetórias. Então, vamos lá. Os dois partem do 0, 0, da origem. O A vai fazer esse percurso aqui, que é o percurso de uma reta. O B vai fazer esse percurso aqui, que é o percurso de uma circunferência, certo? E aí eles vão, além de se encontrar no ponto P, eles vão se encontrar num outro ponto Q também. Ou seja, essa reta vai cortar a circunferência duas vezes, então vai ser uma reta secante a essa circunferência. Quero achar esse outro ponto. Bom, o que eu vou fazer? Montar um sistema com essas duas. Aqui, o que está mais fácil? Está mais fácil eu isolar uma variável e substituir na outra. Então, eu vou fazer isso. Vou isolar uma variável aqui e substituir nessa equação, tá? Então, vamos isolar o y nessa daqui. Isolo o y. Então, y é igual. Passo 3x para lá e passo 4 dividindo. Pronto, está isolado. Isolei o y, substitui esse valor aqui, porque eu quero achar o ponto de encontro. Então, esse valor de y tem que ser o mesmo que está na circunferência. Então, x² mais 3x sobre 4 ao quadrado menos 8x menos 6, que multiplica 3x sobre 4, tem que ser igual a 0. Aqui não tem quadrado, isso. X² mais 9x² sobre 16, menos 8x, menos 18x sobre 4. Ok? Esse 6 aqui multiplicou com esse 3, então. Vamos colocar tudo sobre o mesmo denominador. O denominador aqui é o 16. Então, aqui vai ficar tudo sobre 16, igualado a 0. Vou deixar o 0 lá. Tá? Então, 16 aqui vai ficar 16x². 16 por 16 dá 1, mantém ele. Aqui, 16 vezes 8 dá 128, menos 128x. Menos 16 dividido por 4, 4. 4 vezes 18, menos 72x. Esse 16 vai passar para lá multiplicando o 0, então eu já posso cancelar ele. Então, veja, tem uma equação do segundo grau. Vamos dar uma arrumadinha nela. Vai ficar 25x² menos 200x igual a 0. Equação incompleta que tem x e x². Coloca o x² na evidência. O x na evidência e dá para pôr o 25 também. Então, vou pôr 25x em evidência. Sobra só x no primeiro termo. 25 vezes quanto que dá 200? 8. Igual a 0. Então, duas situações, né? Uma conta de vezes que está dando 0. Ou isso aqui é 0, 25x igual a 0, que a gente deduz que x igual a 0. Ou x menos 8, que está dentro do parênteses, é igual a 0. Portanto, x igual a 8. Bom, não vale o 0 porque o ponto 0, 0 já foi dado. Então, ele não me é interessante usar aqui. É interessante usar o valor do 8 só. Então, esse cara aqui
é quem eu vou usar. Ó, x igual a 8, substitui ele aqui para achar o y. Y é igual a 3 vezes 8 dividido por 4. Dá para dar uma simplificadinha aqui, dá 2, e 3 vezes 2 é 6. Então, o ponto Q do segundo cruzamento é 8 para x, 6 para y. Isso a gente encontra na alternativa E. Assinale aí. Exercício 2. No plano com sistema de coordenadas cartesianos usual, a equação da reta que contém o ponto P 9, 8 e é tangente à curva representada pela equação x² mais y² menos 10x menos 10y mais 25 igual a 0. Então, ele quer saber, vamos lá para as informações, a equação da reta que é tangente a essa circunferência e que passa por esse ponto. Bom, qual que vai ser a ideia aqui? Eu quero a equação dela, eu sei que ela passa por esse ponto. Eu preciso achar o coeficiente angular, então. Para achar o coeficiente angular, eu vou recorrer a essa informação. Porque se eu achar o raio a equação da reta, a equação não, o coeficiente angular da reta que contém o raio, eu consigo achar o coeficiente angular dessa. Porque eles têm que formar 90 graus, então a multiplicação entre eles tem que dar menos 1. Então, acho o coeficiente angular do raio, da equação da reta que contém o raio, para poder depois descobrir dessa daqui e montar essa equação, tá? Então, vamos pegar ela, vamos dar uma organizada aqui, ó. x² mais y², eu esqueci do y ali, né? 10x menos 10y aqui, igual a menos 25. Passou para lá, negativo. Aí, x² menos 10x, e aí? Mais alguém, que eu não sei quem é, né? Eu vou completar quadrados aqui, porque eu preciso da informação do centro e do raio dessa circunferência, tá? Mais y² menos 10y, mais alguém, tem que ser igual a menos 25, e aí esses dois alguém tem que entrar aqui, né? Vamos ver como que eu descubro esse alguém. O termo do meio está sempre multiplicado por 2, então vou pegar o termo do meio, menos 10, e dividir por 2. Ele dá menos 5. Então, esse menos 5 é quem vai entrar aqui ao quadrado. Aqui é o mesmo termo, então não vou fazer de novo. Menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado é 25. Então, aqui vai entrar mais 25 e mais 25. Então, ó, complete seus quadrados aí. Lembre como é que faz certinho, bonitinho, tá? Então, aí agora vai ficar x menos 5 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado é igual. Esse 25 vai embora com esse 25 e sobra 25. Vou escrever assim, ó, 5 ao quadrado, porque para indicar o raio. Então, a gente tem que o centro dela, lembra, o centro você sempre vai pegar informações com os sinais contrários. 5, 5. E o raio dela é esse daqui que está ao quadrado. O raio é 5. Beleza. Tudo isso para quê? Bom, eu sei então que existe uma reta que passa pelo C e passa pelo P. Se eu achar o coeficiente angular dela, eu acho o coeficiente angular da nossa reta. Então, nós vamos achar o coeficiente angular da reta que passa por C e P. Então, eu vou procurar aqui o M de CP. O M de CP eu vou usar assim, YP menos YC sobre XP menos XC. Então, isso daqui vai dar XP, YP 8 menos 5. E embaixo vai ficar 9 menos 5. Isso daqui vai dar 3/4. Beleza? Está aqui o coeficiente angular. Se o coeficiente angular dessa reta deu 3/4, eu quero saber da reta que é perpendicular a ela. Então, ó, o M de CP vezes o M da reta que eu quero descobrir tem que dar menos 1. Uma multiplicação para dar menos 1 tem que ser
o oposto e o inverso. Então, inverte o sinal e inverte a fração. Se não lembra disso, substitui aqui e faz passo a passo o que você acha. Então, o m do r tem que ser menos 4/3 sobre 3. Pronto, achei um m para nossa reta. Tenho um ponto que foi dado. Eu acho a equação da reta. Joga no ioiô mi xoxô. Ioiô mi xixô. Está aqui. Y menos YO, que é o 8. O M, que é o menos 4/3. O X menos o 9, que é o XO. Organizando, então esse aqui que está dividindo, passa para lá multiplicando os dois. Eu já vou fazer a distributiva aqui. Vai ficar 3y menos 24. Igual, esse menos 4 já vou distribuir aqui. Menos 4x mais 36. E passando tudo para lá, porque as nossas alternativas estão no formato geral, vai ficar assim, ó, 4x mais 3y. Esse aqui vai para lá, menos 60 igual a 0. Essa equação você encontra na letra D. Ok? Exercício 3. No plano cartesiano, um círculo de centro P igual a AB tangencia as retas de equação y igual a x e y e x igual a 0. Se P pertence à parábola de equação y igual a x ao quadrado e o A é maior que 0, a ordenada do ponto P, é igual a A. Então, vamos lá, tem bastante informação aqui para a gente tentar descobrir, né? Eu sei, então, a circunferência é tangente a y igual a x e x igual a 0. Bom, quem são essas retas aqui? X igual a 0, ele está falando do eixo Q, do eixo y. Sempre o x igual a 0, valores para o x igual a 0. Então, ele está falando do eixo y, tá? Então, ela é tangente nesse ponto aqui. Vou chamar de T1. Ok? E essa reta aqui, x igual a y, ela está falando da bissetriz. Bissetriz de quem? Dos quadrantes ímpares. Essa reta aqui, ó, que forma 45 graus aqui embaixo, tá? Então, essa reta é a bissetriz, é o y igual a x. Beleza. Ele falou que o centro P de coordenadas AB, então o centro da circunferência, marcar mais ou menos aqui assim, centro P, pertence à parábola. Olha só, então ela pertence a essa curva, né? A curva y igual a x². Então, a parábola, x², y igual a x², ela passa aqui no vértice 0, né? 0 ao quadrado, 0. E aí ela vai aqui, ó, passando pelo P, ó, e vai embora. Nossa parábola faz mais ou menos essa figura aqui, né? Aqui assim. Tá linda a parábola. Uma das melhores, hein? Tá? Maravilhosa. Bom, vamos lá então. Esse ponto pertence à parábola. Então, essas informações eu vou jogar aqui. Então, y igual a x², quem é o y? É o b. Quem é o x²? É o a. Então, eu tenho que b é igual a a². Substituir o ponto na informação da parábola. Pronto, então eu sei que é isso. Então, a pergunta é achar o b. Para achar o b, eu preciso achar o a. Vamos nesse desenho, então, explorar ele um pouco mais. Olha só. O a é a coordenada no x. Então, o a está aqui, ó. Vamos traçar aqui. Aqui é o nosso a. O b é aqui, ó. Coordenada no y. Então, aqui, vou até tirar esse T1 e colocar b. Aqui tem outro ponto de tangência, né? Esse ponto aqui. Vou chamar ele de ponto B. E aqui, ó, cruzamento ponto A. Observe agora, então a gente vai usar a ideia de função e agora a ideia de geometria plana, tá? Quem eu quero achar? Eu quero achar o B. Quem é o B? O B é essa altura toda aqui, ó. É daqui até aqui, é o B, e daqui até aqui é o B.
Então eu posso falar que, se eu marcar esse ponto aqui, chamar ele de ponto C, o meu Bzinho vai ser o AC mais o PA. Ok? Então agora eu preciso descobrir quem são esses daí, usando o A e o B. Bom, o A é esse tamanho aqui. Porém, isso daqui é um triângulo retângulo, 90 graus. Com 45 graus aqui, então aqui também é 45 graus. Então isso é um triângulo isósceles, então aqui também é A. Observe que esse ângulo é oposto pelo vértice com esse. Então aqui também é 45 graus. Como aqui é o ponto de tangência, aqui é 90, então aqui também é 45 graus. Ou seja, esse triângulo é semelhante a esse. Se o centro dessa parábola aqui é A, se essa distância aqui é A, então aqui também é A. E é exatamente quem? O raio da circunferência. Se aqui é A, aqui também tem que ser A, porque é o raio da circunferência. Então, se aqui é A, aqui também é A, porque esse é um triângulo isósceles. Olha só quantas informações. Então, esse triângulo aqui, PBA, e esse triângulo aqui, APO, são congruentes. São os mesmos triângulos. Então, o B que a gente quer, ele é essa parte aqui, mais essa parte. Essa parte eu já sei que é o A, o C até o A. Então, aqui eu sei que é B é igual a A mais o PA. Mas o PA, ó, ele é o lado desse triângulo que eu já sei que aqui é A, aqui é A. Então, na verdade, é como se fosse um quadrado aqui e ele fosse a diagonal. Ou por Pitágoras, você vai achar que o PA vai valer a raiz de 2. Tá? Então, ou você aplica Pitágoras, ou você lembra que isso aqui seria um quadrado, né? E a diagonal vale o lado raiz de 2. Então, é a raiz de 2, ok? Bom, mas ficou B igual a isso. Mas eu sei que o B é A quadrado. Então, essa informação que eu não usei ainda, eu posso colocar aqui. A quadrado é igual a A mais A raiz de 2. Pronto, fiquei só com A nas minhas informações. E agora nós vamos achar o valor do A. Então, A quadrado é igual a A, que multiplica 1 mais raiz de 2. Aqui eu já vou até cancelar. Cancela esse A com esse quadrado. Então, eu vou ter que o A é igual a 1 mais raiz de 2. Pronto, achei o valor do A. Se eu tenho o valor do A, eu quero achar o valor do B. Vamos lá achar o valor do B. B é igual a 1 mais raiz de 2 ao quadrado. Então, no lugar do A quadrado, eu coloquei o valor dele. 1 mais raiz de 2. Abrindo isso daqui, vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Então, eu vou ter que B é igual a 1 mais 2, 3. 3 mais 2, raiz de 2. E a gente já tem isso em alguma alternativa. E a alternativa que é a letra B. Então, assinale aí, exercício da FUVEST, exercício de geometria analítica, que nós usamos geometria plana e parábola, função, para resolver. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, que ele é muito importante. E até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.